Oi pessoal, eu sou a Stephanie aqui da Meet House, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar conteúdo relacionado a marketing, vendas e gestão. Então se você busca o crescimento do seu negócio, se inscreva aqui no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em uma das aulas que a gente tem na nossa Marketing University, sobre a diferença de métodos ágeis e preditivos. Bora lá? A gente, dentro da gestão de projetos, tem dois principais métodos que você precisa compreender e entender que existem, que são os métodos preditivos e os métodos ágeis, que você já deve ter ouvido falar sobre esses dois pontos, então vamos agora entender como que eles funcionam, tá? Os métodos preditivos são aqueles onde a gente tem o escopo definido. A gente sabe exatamente o que a gente precisa realizar para alcançar o nosso objetivo. O porquê que esse projeto se chama preditivo? Porque a gente consegue exatamente prever. Então eu consigo entender o que eu preciso executar para alcançar o objetivo do meu projeto. Um exemplo, quando eu faço a contratação de um website, eu tenho um objetivo ali que é alcançar a finalização daquele meu site. Eu tenho um escopo definido, eu sei quantas páginas eu preciso ter, quais são elas, quais os conteúdos que vão estar ali dentro incluídos, qual a plataforma que eu vou utilizar. Então eu tenho todo o detalhamento do meu escopo de forma muito rápida e simples. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Se eu falar com o meu cliente, olha, eu só preciso dessa informação, preciso desse conteúdo, de tais fotos, ok? Vou pegar ali, tenho o meu escopo, consigo determinar qual custo que eu vou ter, eu sei exatamente quantas pessoas eu vou precisar movimentar, quais ferramentas eu vou precisar contratar, o quanto que eu vou precisar investir em algum tipo de ferramenta e pessoas para poder fazer com que aquele projeto aconteça, e eu consigo também determinar o meu cronograma. Se dentro do meu time eu sei que uma pessoa faz um site daquele tamanho, escopo definido, em um mês, eu vou ter ali o meu prazo, eu vou conseguir determinar um cronograma de ações e eu sei quais são as ações que eu preciso realizar, porque eu tenho o meu escopo muito bem definido. Então, um projeto preditivo é quando eu tenho essa visão muito clara do que exatamente precisa acontecer. E eu não vou precisar ficar revisando muito e mudando esse caminho durante a execução, porque eu tenho aquele caminho totalmente trilhado. Eu sei exatamente aonde eu vou e como eu vou chegar lá. Então, eu consigo prever. Muitas vezes, nesse tipo de método, a gente utiliza metodologias como a cascata, que se chama também waterfall em alguns casos, quando você pesquisar. O que é isso? É a gente determinar as ações em um método cascata. Então, eu vou fazer primeiro isso, para depois fazer isso, e vai caindo ali, né, fazendo essa cascata de ações, de como que eu preciso passar pelas etapas do meu projeto. Porque eu tenho isso muito claro. Eu consigo saber exatamente quais são as etapas que eu preciso passar. Métodos preditivos são assim. Então, nessa figura que você vê aí na nossa tela, a gente tem como métodos preditivos esse onde a gente tem o escopo definido e aí a gente baseia o custo e cronograma bem fechadinhos ali, né? A gente já tem ele exatamente na maneira como a gente vai ter desde o início até o final do projeto e determina a qualidade no meio disso. Então, se eu preciso de uma qualidade maior, eu vou mexer em algum desses pilares para poder entregar esse meu projeto da forma necessária. Agora, como que funcionam os métodos ágeis, que é a segunda figurinha aí que a gente tem nessa tela? Eu quero que você preste bastante atenção nessa figura relacionada aos métodos ágeis, pois assim você vai conseguir compreender com mais agilidade como que ele funciona. Então, dentro de um projeto ágil, a gente tem os mesmos itens. A gente tem o custo, o cronograma, a qualidade e o escopo, que são principais itens aí de um projeto que a gente consegue olhar aqui e diferenciar nessas metodologias, tá? Nesses métodos. Então, lá dentro do método preditivo, a gente tinha o escopo muito bem definido e assim a gente conseguia determinar também todos os demais itens, era um triângulo ali perfeito. Nesse caso do método ágil, a gente não tem esse escopo totalmente definido. A gente pode ter quais etapas a gente vai precisar passar, a gente consegue pré-determinar alguns itens, mas eu vou precisar determinar ali o meu escopo de acordo com o custo e cronograma que eu tenho para atingir o meu objetivo. Métodos ágeis surgiram e são muito relacionados a itens, né, e desenvolvimentos de tecnologia. Porque, por exemplo, se eu tenho um aplicativo contratado
que o meu cliente quer algumas funções, mas na verdade ele quer principalmente resolver um tipo de problema, eu sei qual é o meu objetivo. O meu cliente tem ali um budget, então ele tem um custo que eu posso usar, né, um valor que eu posso usar para chegar nesse objetivo, e também tem uma meta de tempo, então eu também tenho um cronograma. Só que o caminho exato de como eu vou fazer para chegar nesse objetivo, eu não tenho tão claro assim. Então, a partir daí, o meu escopo, eu vou incluindo ele dentro do meu projeto de acordo com o meu custo, com o meu cronograma e com esse objetivo que eu quero alcançar. Então, volta aqui comigo agora. Eu quero te propor um exercício. Lembra lá da sua infância, daquela brincadeira de quente ou frio? Que alguém, né, algum coleguinha, primo, enfim, pegava algum item, um brinquedinho, alguma coisa, escondia em algum lugar sem ninguém ver, e aí depois todo mundo ia atrás falando, e essa pessoa que escondeu falava, não, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, até alguém achar. O método ágil funciona exatamente nessa lógica. A gente tem um objetivo, que é achar aquele item, né, alcançar ali, aquele item escondido é o nosso objetivo. A gente tem um ponto de partida, a gente tem um ponto de chegada, que é aquele objetivo, mas a gente não tem essa visão clara de exatamente como a gente vai fazer para chegar lá. A gente pode ir para um lado e ficar frio, a gente pode ir para outro lado e ficar quente, aí a gente manteve, ficou quente, aí depois ficou frio, aí tem que voltar, aí ficou quente. Então, o método ágil, ele aborda muito essa visão. A gente tem um objetivo, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente, nesse caso, né, vai ter ali o custo, o cronograma, né, o tempo e o valor que a gente pode investir para chegar lá, mas a gente não necessariamente sabe cada um dos passos que a gente vai dar, o que vai dar certo, o que vai dar errado. No método ágil, a gente tem muito aprendizado para poder ter essa agilidade de executar com inteligência para alcançar o meu objetivo da forma mais rápida possível, porém entendendo que eu vou ter alguns aprendizados. Então é aquele famoso errar rápido para acertar rápido. Metodologia ágil traz muito dessa visão. E então essas são as duas principais metodologias que a gente tem. O método preditivo, que é quando eu consigo prever e determinar exatamente o início, meio e fim do meu projeto. E o método ágil, que é quando eu não consigo prever cada um dos detalhes ali do que precisa acontecer no meu projeto, mas eu tenho o começo e o fim determinado, e esse meio eu vou executando com o método ágil, que vai fazer com que vai me auxiliar, né, a conseguir alcançar ali o objetivo que eu tenho proposto. Agora que você sabe o que é o método ágil e o que é o método preditivo, você também vai aprender sobre o método híbrido. Talvez você já tenha se perguntado, poxa, mas será que em um projeto eu não posso ter um pouco dos dois? Às vezes, dentro de um projeto, eu tenho parte dele que é totalmente preditiva, parte dele que é totalmente ágil, ou vice-versa. Então, a gente também tem essa visão dentro da gestão de projetos, que nem sempre um projeto vai ser só ágil ou só preditivo. Muitas vezes, inclusive, a gente precisa unir forças ali, metodologias de ambos os métodos para conseguir executar o nosso projeto da melhor forma possível. E eu posso te adiantar que esse método híbrido é o que a gente mais utiliza na maioria dos projetos, né, atualmente, principalmente quando a gente fala de serviços digital, que é onde a gente está atuando. Aí, né, seja você na sua unidade, dentro da sua área, você vai ter projetos tanto híbridos, tanto ágeis como preditivos, e você também vai ter projetos híbridos, que você vai ter que unir forças desses dois tipos de métodos para conseguir executar. Então, um exemplo de projeto híbrido é quando eu tenho ali, né, já que a gente comentou sobre exemplos de website, quando eu posso ter ali um projeto que é um kit starter, por exemplo, starter digital. Eu tenho um site que é totalmente preditivo, mas depois eu também tenho que fazer campanhas ou ações para alcançar um resultado de vendas, de ROI, de ROAS do meu projeto, que é ágil. Eu não vou conseguir prever que fazendo uma campanha X eu vou atingir um ROI 5.
Eu vou precisar executar, aprender com aquela campanha e entender se ela vai me levar ou não de fato para aquele resultado. E com mais conhecimento, eu consigo melhorar a minha ação para atingir aquele resultado e chegar o mais perto possível dele. E o nosso indicador de quente ou frio vai ser exatamente as nossas metas, né? O meu previsto versus realizado dentro de um projeto ágil. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e comenta o que você achou para que a gente possa trazer mais conteúdos ricos para você. E caso você tenha interesse em mais vídeos como esse, se inscreve aqui no nosso canal para você receber aí as próximas notificações. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!